Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui pelas ondas da Rádio Boa Notícia FM. Aqui quem vos fala é Aires de Souza Santos, capelão da Polícia Militar do 4º BPM de Balsas. Aproveito para saudar no início desta noite e nesta meia-noite, porque o programa também será reprisado à noite, à meia-noite. Quero saudar aqui a família militar do 4º BPM de Balsas, todos os policiais que estão de serviços, que estão em seu repouso ativo, em suas famílias. Quero saudar o nosso comandante, Major Rogério, tenente-coronel do 4º BPM, o subcomandante Major Jean Levi, do Grupo de Operações Especiais do GOI. E aproveito também para saudar todos os sacerdotes, os padres da nossa Diocese de Balsas, nas suas paróquias, todos os vigários paroquiais, colaboradores, capelães, aí no trabalho pastoral. Quero saudar o nosso comandante diocesano, o nosso bispo, Dom Valentim Fagundes de Menezes, responsável pelo gerenciamento da Diocese de Balsas, o acompanhamento espiritual desta porção do povo de Deus. Quero saudar você, caro ouvinte, que está aí na zona rural da cidade de Balsas e das cidades circunvizinhas, onde chega aí o sinal da nossa Rádio Boa Notícia. Você que está sintonizado aí nos rincões da nossa cidade, a nossa cordial saudação, nesse clima gostoso do sertão. Espero que aí na sua região as queimadas estejam ausentes, que o clima esteja agradável para uma noite tranquila e serena, em que você pode respirar o apuro da zona rural, vindo das matas, das florestas, dos riachos, dos córregos, dos baixões, aí da zona rural. Quero saudar você que está sintonizado aqui nas ondas da Rádio Boa Notícia FM, na zona urbana da cidade de Balsas, das cidades circunvizinhas, onde chega aí o nosso sinal. Você que está aí na agitação do dia a dia, chegando no final desse dia, início da noite e início do novo dia, organizando a sua vida, as suas atividades, entrando naquele repouso merecedor e restaurador. Aí você que está em deslocamento aí da zona rural para a zona urbana, depois de um longo dia de trabalho, volta para casa. Você que está se deslocando da zona urbana para a zona rural, para buscar a sua merecida paz, o seu repouso, a sua tranquilidade. Sinta-se irmanados conosco na nossa programação. Então hoje nós vamos estar conversando sobre um tema muito interessante, a meu ver. Não sei se é interessante para você. Vamos estar conversando sobre um artigo que fala sobre o equilíbrio, cuidar da mente para uma vida mais harmônica. É um artigo publicado no site uol.com.br, Viva Bem Notícias, a equipe de redação fez um artigo aqui com reflexões interessantes, que vamos estar aqui trazendo algum resumo desse artigo publicado aí no site para nos orientar na nossa reflexão. E diz o tema o seguinte: nosso cérebro mente para nós, aprenda a mudar suas crenças limitantes. Vou repetir: nosso cérebro mente para nós, aprenda a mudar suas crenças limites, Então, nós estamos aí
vamos conversar sobre esse texto, né, que traz alguns pontos interessantes, né? E o resumo dessa notícia diz o seguinte, né? É um texto publicado aí pela Amanda Cruz, né? Colaboração para o Viva Bem. Então, a Amanda Cruz nos agracia com esse texto que vamos estar aqui trazendo para a nossa reflexão. E no resumo ela diz o seguinte: todos nós vemos de forma distorcida em certo grau. Por isso, os pensamentos que temos sobre nós nem sempre refletem a verdade. O viés da negatividade nos faz valorizar mais o que é ruim, seja sobre nós ou sobre os outros. Mudar uma crença em nossa mente pode ser mais difícil do que criar uma nova. Anotar uma mudança de crença pode ajudar a reforçar uma nova forma de enxergar algo. Resumo muito interessante, já impactante, né, desse artigo aqui da Amanda Cruz. Então fique conosco, sintonizado aqui pela rádio Boa Notícia FM, que vamos estar aprofundando esse tema. E como inspiração espiritual para esse tema, nós vamos trazer o texto de Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. A antífona de entrada diz o seguinte: eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se clamar por mim em qualquer provação, eu ouvirei e serei seu Deus para sempre. Que texto bonito, né? Oração do Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Muito bem, caros ouvintes aqui do canal Saúde Mental e Resiliência, nós trouxemos esse texto para a nossa reflexão de hoje em nosso programa sobre saúde mental e resiliência, buscando na espiritualidade, na palavra de Deus, a inspiração para a nossa vida. Depois procuramos também na ciência, nos conhecimentos das diversas áreas afins, uma inspiração para o fortalecimento da nossa resiliência. O que é resiliência? É a capacidade da vida de se refazer, de se restaurar. E em se tratando da vida humana, é a capacidade de ressignificar, é a capacidade de interpretar
as coisas que acontecem conosco e em nossa volta de forma positiva, de forma que extraímos sempre uma lição boa para a nossa vida, nos impulsionando a querer avançar cada vez mais, a querer crescer cada vez mais como ser, como criatura humana. E, de certo modo, a resiliência ela vai se manifestando em nossa vida em vários aspectos, né? Tem pessoas, por exemplo, que é resiliente no aspecto emocional, consegue superar suas crises, os seus problemas emocionais com muita rapidez. Já tem outras pessoas que demoram muito mais, né? Sofrem muito mais. Tem outras que levam a vida toda, né, e não consegue superar certos traumas, né? Então significa que não tem uma boa capacidade de resiliência, né, de trabalhar certas questões na vida. Tem outras pessoas que têm uma boa resiliência no campo profissional, no campo econômico, consegue pensar dentro das suas crises situações novas, abrir novas oportunidades, consegue enxergar possibilidade de investimento onde a princípio não é possível. Então tem pessoas que conseguem, têm uma facilidade na sua mente de sair de uma crise ou enfrentar crises econômicas com muita facilidade, com equilíbrio, né, com estabilidade. Já tem outras que não conseguem, né, que não conseguem, se atrapalham, né, mete os pés pelas mãos e acaba criando uma conta atrás da outra e vive uma situação interna perturbadora muito grande porque não consegue honrar com seus compromissos, com suas metas, com seus objetivos, né? E já tem pessoas que também dentro do campo cognitivo, intelectual, também consegue se refazer com muita facilidade, consegue aprender as coisas, consegue tirar lições importantes e daí trabalhando a sua vida. Isso significa que nem sempre somos resilientes em todas as dimensões da nossa vida, em todas as circunstâncias de nossa vida. Tem certas coisas que gerenciamos com maestria, com confiança, com segurança, aprendemos a lidar com os estresses que acontecem nesse aspecto de forma tranquila. Já tem outras pessoas que já não conseguem. Então é muito diferente, né? Mas cada um, é importante não perder a perspectiva de trabalhar a sua própria vida, as suas próprias emoções, o seu pensar, o seu sentir, o seu agir de forma coerente, de forma que você possa extrair de si o melhor. Então o Evangelho de hoje nos ensina que João Batista, apesar de ter sido morto de uma forma cruel, ele deixa um legado, né? Ele deixa a sua história, né? Ou seja, mata-se o homem, mas não mata-se as suas ideias, os seus exemplos, né? Esses permanecem e são fonte de inspirações para os contemporâneos, ou seja, para nós, os contemporâneos de hoje, né? E também para as pessoas contemporâneas de João Batista no seu tempo. Quer dizer, as pessoas estavam vivas, no que se refere, torna João Batista vivo, né? Ressuscitado na história, no pensamento, né? Na lembrança, na recordação. Quer dizer, porque João Batista fez algo extraordinário com seus ensinamentos, com as suas palavras e com suas ações, os seus gestos, né? O seu rito de purificação, o seu rito batismal, né? De imergir a pessoa na água, né? E como preparação para receber o Senhor, para se purificar, né? A água que tem esta função restauradora, né? De nos limpar, de nos purificar, de nos restaurar
ela era utilizada por João Batista. João Batista soube usar muito bem a água nesta função restauradora, purificadora, nesta dimensão espiritual. E o exemplo dele permaneceu, ficou, né? De modo que, mesmo depois de morto, as pessoas viam em alguns profetas que surgiram, algumas pessoas, exemplos de João Batista. E no texto de hoje, Jesus é confundido ou comparado a João Batista. Jesus é comparado com Elias, né? Outro grande profeta, né? E nós temos estas comparações a respeito de Jesus. Jesus que começa a sua vida pública, a sua missão, e começa fazendo o bem, começa fazendo coisas extraordinárias. E o que ele faz encanta as pessoas, deixam as pessoas admiradas. E Jesus, que vinha de Nazaré, né, de uma família de pessoas não tão badaladas, né, de filho de José, filho de Maria, né? Então, Nazaré, que também não é que gozava daquele grande prestígio do ponto de vista dos povoados, das cidades da época. Então, as pessoas, lhes pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Depois Jesus vai dizer: vem e vede, né? Tire suas conclusões, veja com seus próprios olhos e tire suas próprias conclusões, né? Então, Jesus vem de uma cidade simples, né? De uma família simples, né? Simples aos olhos humanos, porque para Deus não era uma família simples, né? Foi uma família especial, uma família um casal que foi abençoado, um casal que foi escolhido por Deus para que o filho dele assumisse a nossa condição humana. Então, do ponto de vista divino, do ponto de vista teológico, é uma família extraordinária, uma família especial, uma família cheia de simbologia, de significado para todos nós. Mas do ponto de vista social, sociopolítico, econômico, né, tanto Nazaré quanto a família de Jesus era uma família, né, que não tinha lá esses grandes prestígios, enfim. Mas Jesus escolhe justamente assim, para confundir os sábios, os entendidos, os analistas. Ele escolhe, né, os humildes, os simples. E Jesus começa a sua missão fazendo coisas extraordinárias que deixam as pessoas encantadas, maravilhadas com aquilo que ele faz. E aí começam as comparações, né? E é bom, eu costumo dizer, é bom quando somos comparados com pessoas boas, né? Com pessoas que tiveram também uma boa significação na história, né? Quando somos comparados com pessoas ruins, aí isso não é bom, né? É sinal que as nossas ações estão despertando nas outras pessoas recordações ruins, lembranças ruins, né? Então, esforcemos-nos para praticarmos o bem, assim como João Batista e Jesus praticou. Esforcemos-nos para fazer coisas boas como João Batista e Jesus assim o fizeram, né? Então, é esse esforço, né, que nós vamos um dia também perecer, e o que vai ficar é a nossa história, a nossa recordação por algum tempo, né, que as pessoas que estiveram perto de nós vão guardar em suas memórias, em suas recordações, algo da nossa vida, né? Então, o texto de hoje nos convida a justamente pensar em nossas ações. Que legado nós queremos deixar sobre a nossa vida, e para as pessoas próximas de nós ou não, né, para os nossos descendentes diretos ou indiretos, né, a nossa família, né? Qual é a memória que eu quero deixar para os herdeiros dessa história, né, que quer queira ou não, nós fazemos parte, nós
estamos na história, nós não somos seres anônimos, né? Nós fazemos parte de uma história, de um povo, de uma cultura, né? Então é importante dar a nossa parcela de contribuição, de aprimoramento para a nossa cultura, para a nossa família, para a nossa sociedade, para o nosso país, né? Então cada um, na medida do possível, procure seguir as orientações de João Batista, a orientação de Jesus. Nós vamos fazer a nossa oração do dia. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, com esta oração, nós damos assim uma pausa nesse aspecto da reflexão espiritual, com base na Palavra de Deus, e vamos agora conversar sobre o artigo que eu mencionei no início do nosso programa. No final, vamos fazer a nossa oração de consagração do dia, que é uma oração belíssima, né, do Padre Roque Schneider, então do Sagrado Coração de Jesus. Ele elaborou esta oração que eu gosto muito de fazer, oração do Padre Roque Schneider, do Sagrado Coração de Jesus. E aí SJ, né? E nós vamos estar fazendo esta consagração do dia, né? Agradecendo a Deus por tudo que acontece em nossa vida. E agora, caro ouvinte, assim como eu falei no início, nós vamos estar aqui comentando esse artigo da Amanda Cruz, que colaborou com o site Viva Bem, né, do UOL, que ela fala sobre o equilíbrio, né, o equilíbrio, a importância de cuidar da mente, né, para uma vida mais harmônica, cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos pensamentos, né, cuidar das nossas limitações, né, aprimorar as nossas crenças. E ela diz o seguinte no título do seu artigo, né, nosso cérebro mente para nós, aprenda a mudar as crenças limitantes. E ela diz o seguinte: entre tantos pensamentos que são criados, transformados ou até que ficam escondidos na nossa mente, a todo momento você acredita que todos sejam um reflexo perfeito da realidade? Você acredita que os seus pensamentos, resumindo, você acredita que os seus pensamentos eles são um reflexo perfeito da realidade? Ou eles lhe enganam? Bem, talvez seja a hora de rever seus conceitos e entender um pouco mais a fundo como nossa mente consegue nos levar por caminhos irreais ou até nos deixar estagnados por causa de ideias distorcidas. Veja bem, então, a nossa própria mente pode nos enganar, a nossa própria mente pode nos enfeitiçar, né? A nossa própria mente pode nos emacumbar, né? O que é isso, né? Nos sentir envolvidos, né, por forças estranhas. Que isso pode acontecer por conta da nossa própria mente, do nosso pensamento. Então, vamos ficar atento, acompanhar aqui esse texto que é muito interessante. A verdade é que nossa mente é a melhor fonte de resposta para todo e qualquer assunto, e explicamos o porquê, né? A nossa mente não tem aí a resposta para tudo, diz a nossa autora. Então, e ela segue, continuando aqui, uma mente pré-histórica em tempos modernos. É um subtema. Bem, a construção do pensamento é sócio-histórica e tem a ver com experiências vividas na infância, relações de poder,
interações familiares, sonhos, sistema de crenças e valores, etc. Isso sem falar na influência do processo evolutivo da nossa espécie. Durante a maior parte do tempo em que o ser humano viveu na Terra até hoje, nunca tivemos que lidar com dados ou informações em números exorbitantes, como equações gigantescas ou muitas tarefas. Por exemplo, problemas mais comuns atualmente. Então, aqui ela coloca, que hoje nós temos que a nossa mente ela é sobrecarregada, sobrecarregada por tantas informações que somos bombardeados a todo momento, seja no mundo real, das nossas vivências, das nossas interações pessoais, seja das informações que nós absorvemos pelo rádio, pela TV, pelas redes sociais, nos nossos aparelhos celulares aí. Então, cada um está buscando informações, e são informações demais, Então, agora, nesse tempo de política, nós somos bombardeados por tantas ideias diferentes, Os candidatos, cada um apresentando os seus projetos, às vezes falando do outro, e aquilo que diz não é que seja completamente verdade, mas também não é completamente mentira. Então a gente fica naquela dúvida sem saber como acreditar, e às vezes a gente acaba seguindo a intuição, o coração, o sentimento e a intuição, enfim. E isso acaba nos envolvendo, perturbando e tirando a nossa paz, tirando o nosso sossego. Às vezes entramos em desarmonia com os nossos próprios amigos, com as pessoas com as quais temos um relacionamento mais próximo. Um traz um ponto de vista diferente, o outro traz outra coisa. Então isso tira a nossa paz, o nosso sossego, porque às vezes a questão não fica só no nível das ideias, do conceito, ela entra no nível das emoções, no nível pessoal, e a pessoa se sente ofendida, se sente magoada. Então as relações são trincadas, são abaladas nesse sentido. Então é importante ter cuidado nesse sentido, caro ouvinte, seguidor aqui do nosso canal, para mantermos um certo equilíbrio. O equilíbrio de nossas emoções é muito importante para o melhor gerenciamento de nossas crises, das nossas situações difíceis. É importante, caro ouvinte, estar atento no nosso pensar, no nosso sentir e no nosso agir. Continuando a nossa reflexão sobre o texto da Amanda Cruz para o site Viva Bem, ela vai colocar algumas questões interessantes, Ela vai dizer o seguinte, ela diz assim: as crenças que nos paralisam, nesse título, as crenças que nos paralisam, quer dizer, nós vamos construindo crenças. O que são crenças? São ideias, são concepções que nós vamos formando a respeito da nossa própria vida, a respeito da vida dos outros, a respeito das coisas do mundo. Enfim, nós vamos criando crenças, a partir daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós vivenciamos, Tem pessoas que têm as suas superstições, que não faz isso, não faz aquilo, porque se fizer isso pode trazer mal fluido ou não sei o que, pode levar a pessoa a ter uma situação difícil. Então as crenças, que nós vamos construindo, então temos que ter muito cuidado. Por isso é importante estar sempre revendo as nossas posições, as nossas reflexões, Tem gente que não calça, no início do dia não calça com o pé esquerdo, começa com o direito. O outro já não calça com o pé direito, começa com o esquerdo. Então tem pessoas que se baseiam nesse tipo de crença, Não passa debaixo de rede, não faz isso, não faz aquilo, porque
isso pode acarretar no mau presságio. Então, são crenças que têm a sua verdade para quem acredita, mas em termos gerais não se sustenta, né? Então é importante que a pessoa também faça a sua reflexão, diga: por que eu acredito nisso? Por que eu estou me estruturando dessa forma? Estou limitando a minha própria capacidade de avançar, de conhecer, de fazer novas experiências sobre a minha vida, de me permitir novos conhecimentos, né? Então, fique atento nesse sentido para que você possa aprimorar melhor o seu comportamento, as suas crenças. Então, crenças que nos paralisam. A autora diz o seguinte: nossas ideias sempre terão algum pé na realidade, ou seja, nossas crenças se baseiam em alguma evidência. Mas a parte difícil é separar o joio do trigo. Algumas experiências, decepções, fracassos, situações que nos marcaram negativamente, pode nos sensibilizar de tal forma que guardamos uma crença a respeito daquele fato. Abre aspas, aqui ela vai citar alguém: se você teve um insucesso nos estudos, essa experiência, que poderia ser superada com apoio, por exemplo, virando uma crença de que você é inapto e ilimitado. Fecha aspas. Quem explica é o psiquiatra Fernando Fernandes, do Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E o desenvolvimento dessa crença, que pode ocorrer em qualquer âmbito das nossas vidas, dependendo da forma como manejamos essas situações, podem se enraizar em nossa mente. Além disso, cada pessoa tem uma forma particular de interpretar evidências que podem ser influenciadas por inúmeros fatores. Portanto, é possível que algumas pessoas, diante de um indício de baixa qualidade e sem muito fundamento, concluam algo errôneo sobre diversas situações, desenvolvendo assim suas crenças não saudáveis. Então, caro ouvinte, tenha cuidado com as suas crenças, com as suas limitações, para que você não crie armadilhas contra si mesmo, pensamentos negativos contra si mesmo. Quer dizer, não seja você o responsável pela sua destruição, mas o responsável pelo seu desenvolvimento. E como você pode fazer isso? Procurando trabalhar suas próprias crenças, os seus próprios pensamentos, né? Não se deixando fixar a ideias ruins, a pensamentos ruins que você, por algum motivo, acabou colocando como princípio de verdade em sua vida, né? E na outra parte aqui do texto, a autora diz o seguinte, ela traz como tema aqui, você está confiando demais em seus pensamentos. Ela diz: todo mundo, em maior ou menor nível, se enxerga de forma um pouco distorcida, por todos os fatores que explicamos acima. O primeiro passo para perceber isso é fazer uma avaliação adequada de si mesmo e da realidade ao seu redor, e desconfiar de que você pode estar enganado, né? Você desconfia de si mesmo, isso é autocrítica, né? É muito importante. Autocrítica, né? Desconfiança, né, dos nossos pensamentos. Busque uma avaliação mais realista. Precisamos tomar cuidado com o pensamento relativista. Há quem diga que não existe realidade, mas que existe apenas versões, opiniões. A verdade é que esta relativização excessiva pode levar a uma visão distorcida sobre tudo.
A primeira dica é desconfiar que você pode estar errando. Buscar parâmetros e pessoas de sua confiança. Explica, Fernandes, o psiquiatra, Fernandes. Se alguém que você conhece e sabe que tem boas intenções, como um amigo ou familiar, faz uma crítica a respeito de um posicionamento seu, uma ideia, uma percepção sua, é hora de fazer uma autoanálise. Em geral, de acordo com Rabelo, a gente tende a ficar chateado com essas situações, mas o caminho, na verdade, é estar mais aberto a essa opinião contrária, que pode ser útil para você pensar muitas coisas. Veja que ideia interessante, Quando não desprezamos as opiniões das pessoas, é importante fazer uma análise até que ponto essa ideia, esse pensamento dessa pessoa a meu respeito pode me ajudar a rever certas posições, certos posicionamentos. Isso faz parte do dinamismo da vida, esta capacidade de estar se refazendo constantemente, não ficar estagnado naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos, Então, tenha cuidado com os seus próprios pensamentos, com suas próprias ideias e procure, de alguma forma, ser melhor cada vez mais, melhorar a sua vida, E ela diz o seguinte: hora de criar novas crenças. Uma vez que você identificou uma crença sua que não condiz com a realidade e que está te prejudicando, é hora de tentar mudar isso. Uma forma, segundo Rabelo, é escrever o que você pensava e agora que abriu sua mente sob uma nova perspectiva, como interpretou a questão. Escrever essa mudança ajuda a reforçar a conclusão que você teve e assimilar essa nova crença que está desenvolvendo, diz ele. Outra forma é conversar com alguém sobre essa mudança de crença. Muitas das nossas crenças são desenvolvidas e mortificadas por meio da socialização, e conversar sobre a sua conclusão pode ajudar a elaborar melhor o resultado final dessa concepção, além de fortalecer a nova crença em nossa cabeça. Então, está sempre buscando refazer as nossas crenças, as nossas opiniões a respeito das coisas, a respeito das pessoas e daquilo que nos cerca. E ela coloca aqui alguns pensamentos, algumas perguntas que nos ajudam a refletir sobre os nossos pensamentos. Eles são os seguintes, as perguntas são as seguintes: qual é o pensamento que me prejudica? Então pense, quais os pensamentos que me prejudicam. Então é bom que você até anote quais são os pensamentos que você acha que estão lhe prejudicando. Aí você se pergunta: esses pensamentos são meus? Ou esses pensamentos foram ideias de alguém que colocou e eu acabei aceitando e guardei na minha mente, ficou me martelando, meu juízo, me incomodando, me atrapalhando? Porque às vezes algumas pessoas dizem algumas coisas e a gente fica com aquilo na cabeça, não sai, E isso vai criando problemas na nossa vida. Tem gente que até chora por conta de certas ideias, de certos pensamentos que a outra pessoa disse, e ela não conseguiu trabalhar isso na sua mente, Talvez a pessoa nem tenha tido aquela intenção de lhe prejudicar como lhe prejudicou, mas você, por conta da sua sensibilidade, do seu estado emocional, acabou dando muita importância àquilo que foi dito naquele contexto. Então, é hora de superar, é hora de pensar de uma forma diferente, ressignificar essa situação.
Outra pergunta: como me sinto frente a ele? Ou seja, em frente ao pensamento que me prejudica. Como eu me sinto, né, com esse pensamento, né, ruim na minha vida? Eu gosto desse pensamento ou quero mudá-lo, né? Aí, outra pergunta importante: tem gente que não quer mudar, quer continuar com o pensamento ruim mesmo, né? Acaba se acostumando com o que é ruim, né? A pessoa sabe que é ruim, mas quer continuar desse jeito, né? E nem se esforça para mudar. Aí já é um caso mais crônico, né? Um caso mais patológico. É difícil, né, lidar com esse tipo de situação, porque a própria pessoa não quer mudança, ela quer continuar pensando o que pensa, né? Não quer mudar. E aí não tem jeito, só ela mesma e Deus. Como posso mudar, né? É importante se perguntar, né? Como posso mudar? O que fazer, né? O que fazer para buscar novas alternativas, né, nesse sentido, né? E em quanto tempo farei isso, né? Eu preciso de um certo tempo, né, para organizar as minhas ideias, para organizar o meu pensamento, né, sobre isso que estou vivendo, né, sobre esta situação difícil na minha vida. Então, caro ouvinte, nós percebemos a partir desse texto, né, da autora Amanda Cruz, que colaborou com o site Viva Bem do UOL, né, que trata sobre o equilíbrio, que nós temos que refletir sobre a nossa mente, né, mudar as nossas crenças, não perder, digamos, o desejo de querer mudar, de querer aprimorar sempre. Então nós estamos chegando, caro ouvinte, ao final da nossa programação e vamos agora fazer a nossa consagração do dia, agradecendo a Deus tudo aquilo que tivemos, né? Vamos pensar a Deus que a gente não tenha armazenado pensamentos ruins em nossa mente para nos prejudicar, mas que a gente possa exorcizar esses pensamentos ruins, essas sensações ruins da nossa vida, né, do nosso pensamento. Senhor, meu bom amigo, meu pai e meu irmão, por mais esta jornada, a minha gratidão. É mais um novo dia que a meu encontro vem. Protege todos quantos eu amo e quero bem. Se a vida for calvário, se a vida for Tabor, Senhor, fica a meu lado com o teu eterno amor. Servir a meus irmãos tracei como ideal. Eu quero prosseguir de fronte fraternal. E peço a tua bênção, agora em despedida. É teu, mas este dia é tua a minha vida. Confiemos a nossa vida ao Senhor e que Ele nos proteja, que Ele nos guarde. Estamos ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal e quer acompanhar a nossa programação, o Evangelho do Dia e esta reflexão mais prolongada, todas as terças e quintas-feiras aqui na Rádio Boa Notícia FM, se inscreva no nosso canal Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, ative o sininho e assim você terá acesso à nossa programação. Tenha todos uma noite agradável e abençoada e um dia inspirador.